quem cuida do bem-estar dos seus trabalhadores está numa dupla vantagem para si e para os próprios. Não temos dúvida de que o bem-estar das pessoas é fundamental para assegurar o seu bom desempenho, não é? O seu elevado envolvimento com a sua atividade profissional, que obviamente é fundamental para depois serem produtivas e para depois darem o seu melhor no seu trabalho. O bem-estar e valor acrescentado têm uma relação direta. As pessoas que têm melhores condições, que têm mais bem salvaguardado esse equilíbrio entre a vida pessoal e familiar, têm muito mais valor acrescentado e muito melhores resultados do que aqueles que fazem simplesmente atividades padronizadas, onde se espera que não haja criatividade. Nós sabemos que quando as pessoas estão motivadas, quando as pessoas obviamente têm saúde também, que é disso que estamos a falar, e quando estão bem, naturalmente vão ser pessoas muito mais bem-sucedidas e obviamente trazem também essa predisposição para a empresa. Em primeiro lugar, a preocupação com o bem-estar das pessoas é um dever cívico e moral, não é? Portanto, para os próprios se sentirem bem e todos nós estarmos satisfeitos, contentes com a nossa atividade profissional, tanto mais que passamos muito tempo a trabalhar. Mas, para além disso, digamos assim, há aqui uma vantagem mútua, quer para as pessoas, quer para as organizações ou para as empresas, porque não temos dúvida de que o bem-estar das pessoas é fundamental para assegurar o seu bom desempenho, não é? O seu elevado envolvimento com a sua atividade profissional, que obviamente é fundamental para depois serem produtivas e para depois darem o seu melhor no seu trabalho. Uma empresa tem que ser focada nas pessoas hoje num mercado de valor acrescentado e elevado e de pessoas com muitas qualificações e mais exigentes todos nós enquanto cidadãos. Portanto, já há muitos anos de trabalhar, por exemplo, a sério e com muita profundidade os temas de segurança e saúde, trabalhar desde 2016 o tema do teletrabalho formal, porque já vinha de trás, com quase 1000 pessoas em 2016 a começar a fazer teletrabalho até 2 dias por semana, um dos melhores formas de fazer equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, com muitas atividades, por exemplo, o escritório, criado como um espaço de coworking, mais do que o escritório tradicional. Este edifício é um exemplo e há vários deles que foram completamente alterados numa lógica de que o escritório é um local de bem-estar, onde a pessoa tem que se sentir bem, onde tem que se sentir equilibrada, onde tem que sentir que pode dar o seu melhor. Diariamente tínhamos cá 2500 pessoas a trabalhar e hoje pode ver quantas cá estão hoje e todos os outros dias desde março de 2020. E, portanto, o teletrabalho nós tínhamos planeado ou pensado que seria de 2 dias por semana, até 2 dias por semana, a pedido de cada colaborador que quisesse fazer. Já alterámos a regra, pode ser até 5 dias por semana, depende do contexto, depende do tipo de função, depende se está em projeto, depende se tem que reunir com outras pessoas, mas não vamos ter mais essa limitação, porque é uma limitação teórica, administrativa, burocrática, que não acrescenta valor nenhum. Fizemos vários surveys. No último em que perguntámos esta questão, tivemos 92% de satisfeitos ou muito satisfeitos com a situação. Quando nós estamos a falar no plano de há de haver algum regresso, não deve ser com muitas regras, mas abrir o escritório para que as pessoas possam regressar quando precisam ou quando querem, surpreendeu-nos os 92% de pessoas que disseram que estavam ou satisfeitas ou muito satisfeitas com esta situação. Veio para ficar, isto é uma tendência final. O escritório é necessário para colaborar, o escritório é necessário para desenvolver atividades de envolvimento com terceiros, de compromisso, de iniciativas dinâmicas de grupo. O escritório, enquanto local para trazer o computador de manhã e ir mandar mails, não é necessário hoje neste conceito, que isto manda-se daqui, manda-se de casa ou manda-se de outro lado qualquer. Para fazer mails e atividades individuais que não pressupõem nenhuma da infraestrutura existente, o escritório de facto não é necessário.
Eu diria, nos anos 80 do século passado, ou 70, havia pouca sensibilidade ainda para a temática. Digamos que havia uma cultura organizacional de elevada exigência, onde se pedia às pessoas cada vez melhores resultados, cada vez melhores objetivos, cada vez melhor desempenho, sem pensar que nada disto é infinito. E, portanto, começaram a perceber que muitas vezes eram os melhores trabalhadores, as pessoas mais envolvidas com o seu trabalho e que procuravam dar o seu melhor, eram as pessoas que começavam a adoecer, não é? E, portanto, a partir do momento em que se começou a perceber que havia muitas pessoas a ficar exaustas, a ficar com burnout, cria-se aqui, ao fim e ao cabo, uma elevada sensibilidade para o tema, porque se começaram a perceber que, efetivamente, não trazia bons resultados para ninguém. Nós sabemos que quando as pessoas estão motivadas, quando as pessoas obviamente têm saúde também, que é disso que estamos a falar, e quando estão bem, naturalmente vão ser pessoas muito mais bem-sucedidas e obviamente trazem também essa predisposição para a empresa. Temos um seguro de saúde que é disponibilizado a todos os colaboradores. Também tivemos uma preocupação muito grande em termos daquilo que é saúde mental, porque este foi um período difícil para todos e, portanto, uma linha exclusiva também foi disponibilizada para que eles pudessem ter o apoio psicológico que necessitavam. Outras iniciativas, temos 2 vezes por ano aquilo que nós chamamos a Semana da Saúde, é muito bem recebida pelos nossos colaboradores e tem desde workshops de nutrição, rastreios muito específicos, clínicos. Procuramos também ter internamente um ambiente de colaboração bom, saudável, com uma diversidade grande, com uma inclusão também muito grande. Eu acho que isto também traz alguma tranquilidade e algum bem-estar aos nossos colaboradores. Portanto, um conjunto, eu diria, alargado de iniciativas que temos vindo a fazer. Na realidade, as nossas ações nesta prioridade que damos à saúde e ao bem-estar estendem-se muito além daquilo que é só a vertente interna. As nossas parcerias são efetivamente muito ligadas a estes valores que temos e também, obviamente, a esta questão da saúde e do bem-estar. Estamos muito ligados ao desporto, já há muito tempo. Este ano, e de uma forma mais mediática, associámos-nos ao movimento olímpico e paralímpico. Somos o parceiro oficial mundial deste movimento e até 2028, o que nos dá aqui também, efetivamente, uma permanência neste tema muito, muito relevante. E basicamente porque, para além de promover tudo aquilo que nós efetivamente acreditamos, que é esta questão da saúde e do bem-estar, também promove um conjunto de valores nos quais nós nos revemos muito, a questão da resiliência, da excelência, da superação, e é muito por isso também que nos associamos a estes parceiros. Há dimensões tradicionais que são fundamentais em qualquer organização e para todas as pessoas, que são, para além deste aspecto da exigência excessiva, a relação com a chefia. Todos os estudos apontam que grande parte das pessoas que muda de emprego ou que quer abandonar aquela organização, quando se pergunta qual é o motivo, um dos motivos à cabeça é a relação com a chefia, não é? Portanto, essa é uma dimensão muito importante. Depois temos, para além do chefe, o clima social da própria organização, com os colegas, não é? O estar integrado numa equipa em que me sinto integrado. E depois, obviamente, não podemos deixar de lado que é a questão do assédio moral e do assédio sexual, que obviamente tem muitas repercussões no bem-estar e no mal-estar das pessoas.